Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 21 de outubro de 2019, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos estudando o mês de setembro de 1859. Hoje nós vamos estudar a intimidade de uma família espírita. Rogamos a Deus nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, a espiritualidade amiga, que possam mais uma vez nos conduzir, nos inspirar. O trabalho será realizado pela nossa querida amiga Aramita e Carla e que Jesus possa nos conduzir. Intimidade de uma família espírita. A senhora G enviuvou há 3 anos, ficando com 4 crianças. O filho mais velho é um amável rapaz de 17 anos e a filha mais jovem, uma encantadora menina de 6 anos. Desde muito tempo, essa família se dedica ao espiritismo e antes mesmo que essa crença se tivesse popularizado como hoje, o pai e a mãe tinham uma espécie de intuição que diversas circunstâncias haviam desenvolvido. O pai do Sr. G lhe tinha aparecido diversas vezes em sua juventude e a cada vez o prevenia de coisas importantes ou lhe dava conselhos úteis. Fatos do mesmo gênero igualmente se haviam passado entre seus amigos, de sorte que para eles a existência de além-túmulo não era objeto da mais leve dúvida, assim como não era a possibilidade de nos comunicarmos com os seres que nos são caros. Ao surgir o Espiritismo, não foi senão a confirmação de uma ideia bem sedimentada e santificada pelo sentimento de uma religião esclarecida, pois aquela família é um modelo de piedade e de caridade evangélicas. Extraíram da nova ciência os meios mais diretos de comunicação. A mãe e um dos filhos tornaram-se excelentes médios. Entretanto, longe de empregar essa faculdade em questões fúteis, todos a consideravam como um precioso dom da providência, do qual era permitido servir-se somente para coisas sérias. Assim, jamais a praticam sem recolhimento e respeito e longe do olhar dos importunos e curiosos. Então, é que, olha, em 1859, eu acho tão bonitinho quando ele diz que eles já eram espíritas antes de se tornar sedimentado a doutrina. E que eles, antes de aparecer, eles já se comunicavam com os desencarnados, e quando surgiu, através do Livro dos Espíritos e da publicação, mais ainda se confirmou, e eles utilizavam isso do jeito que é para ser, né? De maneira séria, sem futilidade e nada de ficar se amostrando para os outros. Entre mentes, o pai adoeceu e, pressentindo o fim próximo, reuniu os filhos e disse-lhes: Filhos queridos e esposa muito amada, Deus me chama para ele. Sinto que vos deixarei daqui a pouco, mas sinto que encontrareis em vossa fé na imortalidade a força necessária para suportar corajosamente essa separação, assim como levo o consolo de que podereis sempre estar entre vós e vos ajudar com os meus conselhos. Chamai-me, pois, quando eu não estiver mais na terra. Virei sentar-me ao vosso lado, conversar convosco, como fazem os nossos antepassados. Na verdade, estaremos menos separados do que se eu partisse para um país longínquo. Minha adorada esposa, deixo-te uma grande tarefa. Entretanto, quanto mais pesada for, mais gloriosa será. Estou certo de que nossos filhos te auxiliarão a suportá-la. Não é, meus filhos? Secundai vossa mãe, evitai tudo quanto possa fazê-la sofrer. Sede bons e benevolentes para com todos. Estendei a mão aos vossos irmãos infelizes, porque não gostaríeis de estendê-la um dia, pedindo em vão para vós. Que a paz, a concórdia e a união reinem entre vós, que jamais o interesse vos separe, pois o interesse material é a maior barreira entre a terra e o céu. Pensai que estarei sempre junto a vós, que vos verei como vos vejo neste momento, e melhor ainda, pois verei o vosso pensamento.
Não queirais, pois, entristecer-me depois da morte, assim como não fizestes em minha vida. É tão lindo que a gente percebe o consolo da continuidade da vida, da existência. Você vê ele calmo, tranquilo, olha, eu vou desencarnar, mas o papai vai estar vivo, o papai vai estar muito mais próximo de vocês se eu fosse fazer uma viagem para um outro país, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha chamada de vídeo, né? Então a pessoa ia e realmente ficava isolada. Então olha só o que é a informação e a consciência da vida após a morte, da continuidade da vida, né? Olha a tranquilidade com que ele faz a passagem e com que ele deixa todo o seu grupo familiar. E ainda assim ele não deixou de ser pai. Ele está dando trabalho para todo mundo. E olha, me chama que eu venho e vou ficar ao lado de vocês. Olha, e ele ainda dá uma façada que ele diz assim: vocês vão conviver com a mamãe, vão em seguida. Não é verdade, meus filhos? Deve ter dado aquele olhão assim em cima, né? Ai de vocês. É lindo isso. Não vão querer me entristecer depois da morte. Exatamente. Né? Por favor. E assim, uma família acostumada ao intercâmbio, né, com a espiritualidade, e disse que vai estar mais presente do que, né, se tivesse. Ainda falou que vai ver o pensamento. Eu ia dizer, se fosse meu pai, eu ia dizer: papai, pelo amor de Deus. A nota do tradutor. Utilizamos ora segunda pessoa do singular, ora segunda do plural, como consta no original, a fim de melhor focalizar a intimidade daquele momento tão significativo para um pai que se despedia da família. Agora Kardec fala, né? É um espetáculo verdadeiramente edificante presenciar a intimidade dessa piedosa família. Alimentadas nas ideias espíritas, essas crianças não se consideram absolutamente separadas do pai. Para elas, ele está presente e temem praticar a menor ação que o possa desagradar. Uma noite por semana, e às vezes mais, é consagrada para conversar com ele. Há, porém, as necessidades da vida que devem ser providas. A família não é rica. Razão porque um dia fixo é marcada para essas conversas piedosas, dia sempre esperado com impaciência. Muitas vezes pergunta a pequenina: é hoje que papai vem? Esse dia é dedicado a conversas familiares e instruções proporcionais à inteligência, por vezes infantis, de outras vezes graves e sublimes. São conselhos dados a propósito de pequenas travessuras que ele assinala. Se faz elogios, também não poupa a crítica, e nesse caso, o culpado baixa os olhos como se o pai estivesse à sua frente. Pede-lhe perdão, que não é concedido senão depois de várias semanas de provas. Sua sentença é aguardada com fervorosa ansiedade. Então, que alegria quando o pai diz: estou contente contigo. Dizer, no entanto, não virei na próxima semana, é a mais terrível ameaça. A festa anual não é esquecida. É sempre um dia solene para o qual convidam os antepassados já falecidos, sem esquecer um irmãozinho morto há alguns anos. Os retratos são ornados de flores, cada criança prepara um pequeno trabalho, até mesmo uma saudação tradicional. O mais velho faz uma dissertação sobre assunto grave, uma das mocinhas executa um trecho musical, a pequenina, finalmente, recita uma fábula. É o dia das grandes comunicações e cada convidado recebe uma lembrança dos amigos que deixou na terra. Aí a gente vê a naturalidade e às vezes a gente até esquece os nossos mortos, né? Assim. Exatamente. Eu penso até assim, eu estava aqui lendo, e isso aqui é o futuro. Todos serão... Como é que diz assim? O Kardec tem um dito que eu acho muito interessante, todos serão espíritas, não, ele diz assim, se o espiritismo é a religião do futuro, não, é o futuro de todas as religiões. Então, todas as religiões caminharão para essas leis, vão caminhar realmente para a existência, a comunicabilidade e a ação dos espíritos. Por quê? Porque
todos nós seremos médios ostensivos, todos nós poderemos ver os espíritos. Porque quando nós encarnamos nesse tipo de corpo físico que nós estamos hoje, a gente fica limitado, a gente não enxerga. A gente está limitado a 5 sentidos. Então nós vamos também, o corpo orgânico, ele vai se adaptando e vai desenvolvendo esse 6º sentido, ao qual todos nós poderemos ter um contato. E a morte não terá esse peso tão grande como tem hoje. Então, o futuro é esse. A gente vê hoje o maior número de médios está dentro das igrejas evangélicas. O maior número de médios está dentro das igrejas evangélicas. Então, o caminho realmente está para esse. Esse ano, em fevereiro era aniversário do meu pai, o natalício dele, quando estava encarnado. E nós decidimos nos reunir para comemorar, em homenagem a ele. E foi muito legal, porque eu pedi assim, que cada um contasse uma história. Eu tenho uma irmã que mora fora do Brasil, ela na videochamada, ela também contou a história dela. E foi uma delícia, era impossível não sentir o papai ali com a gente, né? Então cada um contando, obviamente que muitos se emocionam, mas a gente vê assim, conta algo alegre, né? Aqueles momentos engraçados. E depois de nós termos feito o almoço, termos feito todo o processo, né? Aí nós fomos contar as histórias e depois fizemos uma prece para o nosso querido papai. Foi uma delícia. Então, e eu tenho certeza que ele estava presente e feliz. Eu me recordo uma vez, eu tenho um sobrinho que mora conosco em casa, e eu sonhei com o papai, mas assim, muito rápido, ele só dizia assim, conversa com o fulano, que era o meu sobrinho. Ele precisa conversar com você. E aí eu já acordei com os olhos arregalados, né? E procuro o sobrinho, sonhei com o papai. E papai disse que você precisa falar comigo. O que está acontecendo? Imagina a tia Conceição, assim, 7 horas da manhã, olhando. Ele tomou um susto, realmente estava acontecendo alguma coisa. E ele precisava falar. Mas só a advertência. Papai veio e disse que você precisa falar comigo. Isso foi o suficiente para ele perceber que o que ele estava pensando estava preocupando o papai. E depois eu vim saber o que se tratava. Então, a gente nunca está só. Nunca. Os nossos amores que foram estão presentes. E se a gente lamenta, se a gente chora, se a gente se revolta, isso é muita dor para ele. Isso é muita dor. Mas se a gente aceita, se a gente compreende, continua a nossa luta, isso os fortalece. Então, ninguém morre. A gente só pode deixar o corpo físico. Imagina eu desencarnar, eu venho no pé de vocês. Não está estudando, hein? Olha lá, tem mais de 1000 vídeos no canal do EOS. E engraçado, mesmo a gente passa a ter medo de espírito, né? E começa as crendices, porque o espírito vem aqui, a gente tem um sítio. E o meu sobrinho disse, tia, não deixa a rede atada de 6 da noite a 6 da manhã. Eu falei, por quê? Porque o espírito pode vir e deitar. Eu falei, mas deixa de ser ruim. Mas deixa então atado pro bichinho descansar. Aí ele, pare com isso, que eu não quero nem ouvir falar nisso. Eu falei, mas acredita que só deita na rede. E o resto, né? Ele aprendeu andando pelo rio que não se deixa a rede, porque alguém um dia viu a rede balançando. Continuando. Como são belas essas reuniões na sua tocante simplicidade. Como tudo ali fala ao coração. Como podemos sair dali sem estar impregnados pelo amor do bem? Nenhum olhar de mofa, nenhum sorriso cético vem perturbar o piedoso recolhimento. Alguns amigos partilham das mesmas convicções e as pessoas devotadas à religião da família são as únicas admitidas a tomarem assento nesse banquete de sentimento. Ride quanto quiserdes, vós que zombais das coisas mais santas. Por mais soberbos e endurecidos sejais, não vos faço a injúria de acreditar que o vosso orgulho possa ficar impassível e frio diante de tal espetáculo. Um dia, entretanto, foi de luto para a família, dia de verdadeiro pesar. O pai havia anunciado que durante algum tempo, muito tempo mesmo, não poderia vir. Uma grande e importante missão o convocara longe da terra. Nem por isso a festa anual deixou de ser celebrada, mas foi triste,
pois lá ele não estava. Havia dito ao partir: meus filhos, que em meu retorno eu os possa encontrar todos dignos de mim. Razão, porque cada um se esforça por tornar-se digno dele, eles ainda esperam. E o interessante é que quando ele fala, né, o cuidado da família, de não admitir quem não partilha desses sentimentos, né? Os que não partilham desse sentimento, que não conhecem o espiritismo, não partilham desse sentimento. E eu lembrei, igual como diz na introdução do nosso lar, né? Cada um está na sua plantação no tempo que está. Quem já está colhendo o trigo aqui não vai se importar com quem está plantando longe ou quem ainda está com a semente na mão. Então, cada um ao seu tempo, mas eu preciso saber o que é bom para mim, é para mim. O para o outro é para o outro, não ficar querendo impingir ou também não deixar fazer parte porque perturba, né? Aforismos espíritas e pensamentos avulsos. Aforismo é uma máxima que, em poucas palavras, explica uma regra ou princípio moral. Quando evocamos um parente ou amigo, seja qual for a afeição que nos tenha conservado, não devemos esperar essas demonstrações de ternura que nos pareciam naturais depois de uma dolorosa separação. Por ser calma, a afeição pode ser mais verdadeira que a que se traduz por grandes demonstrações exteriores. Os espíritos pensam, mas não agem como os homens. Dois espíritos amigos se veem, amam-se, sentem-se felizes por se aproximarem, mas não têm necessidade de se lançarem aos braços um do outro. Eu acho que ele está falando aqui da semana passada que os parentes do colaborador da revista Espírita, que costumava teimar e se comunicar de maneira mais veemente, pareceu muito tranquilo e eles não reconheceram, né? E ele está falando que depois fica mais tranquilo. Quando se comunicam conosco pela escrita, uma boa palavra lhes basta e lhe diz muito mais do que palavras enfáticas. Allan Kardec. Quando eu voltar, vai ser bem simples, tá? Não faz aquela cena, não se joga no braço, é coisa mais chique, elegante. Até porque, normalmente, esses espíritos, eles estão assessorados por espíritos superiores. Para conter, para que a gente vai ver muito isso na obra de André Luiz, para que não venha, porque você imagina, o espírito vai se comunicar, eu morro de saudade, pronto, ele veio para trazer consolo, ele acaba trazendo desespero, né? Então por isso é que você é assessorado. Menos escândalo, mais equilíbrio. E assim finalizamos o mês de setembro de 1859 e vamos dar início ao mês de outubro de 1859. Os milagres. Sob o título de um milagre, o Sr. Martier, antigo farmacêutico do Exército, acaba de publicar uma relação de vários fatos de escrita direta, dos quais foi testemunha. Considerando que tais fatos se produziram em circunstâncias mais ou menos idênticas aos que relatamos em nosso número do mês de agosto, e não apresentando nenhuma característica especial, julgamos por bem não descrevê-los. Contudo, nós os mencionamos unicamente para mostrar que os fenômenos espíritas não são privilégios exclusivos de ninguém e aproveitar a ocasião para cumprimentar o Sr. Mathieu pelo zelo com que os propaga. Várias outras pequenas brochuras e artigos do mesmo autor em diversos jornais disso são a prova. O Sr. Mathieu é um homem de ciência, como tantos outros e como nós próprios. Passou pela fileira da incredulidade. Viu-se, porém, obrigado a ceder ante a evidência, porquanto, contra os fatos, é necessário depor as armas. Permitindo-nos apenas criticar o título dado à sua última publicação, não por uma questão de jogo de palavras, mas porque acreditamos que o assunto tenha certa importância e mereça exame sério. O título era Um Milagre, né? Hoje é um milagre. O título era Um Milagre.
Em sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Mas essa palavra, como tantas outras, afastou-se do sentido originário e, conforme a academia, hoje se diz de um ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, a sua acepção usual, e não é senão por comparação e por metáfora que se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Porque o milagre deixa de ser natural. E Kardec sempre mostrou que todo o fenômeno mediúnico, ele é natural. É um fenômeno natural, né? Então não é um milagre, né? É por isso que ele está discordando. Está discordando. Terá o fenômeno relatado pelo Sr. Mathieu o caráter de um milagre no verdadeiro sentido da palavra? Certamente que não. Como já dissemos, o milagre é uma derrogação das leis da natureza. Não entra de modo algum em nossa cogitação examinar se Deus julgou útil, em determinadas circunstâncias, derrogar as leis por Ele mesmo estabelecidas. Nosso fim é unicamente demonstrar que o fenômeno da escrita direta, por mais extraordinário que seja, não derroga absolutamente essas leis, nem possui nenhum caráter miraculoso. O milagre não se explica. A escrita direta, ao contrário, explica-se da maneira mais racional, como vimos em nosso artigo sobre esse assunto. Não se trata, pois, de um milagre, mas de um simples fenômeno que tem sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, já não pode haver milagre. Então, o que o Kardec diz que o universo ele é regido por leis, né? E o milagre é uma coisa extraordinária que anula essas leis. Ele fala aqui. Então vamos falar. Eu acho que ele quer dizer assim, que a Igreja Católica, né, vamos dizer assim, diz que existe um milagre, a pessoa está doente e fica curada. Ele disse, eu não vou entrar nessa questão se Deus pode ou não pode derrogar as leis. O que eu vou dizer é que a escrita não é um milagre. Sim, ele está falando justamente da escrita direta. E ele está dizendo que é assim, ele examinar se Deus julga útil em determinada circunstância não na lei. Isso ele não vai mesmo fazer. Mas é demonstrar que o fenômeno da escrita direta, por mais extraordinária que seja a escrita direta, ela não anula absolutamente nenhuma dessas leis. E nem possui nenhum caráter miraculoso. Então, é que assim, tem uma causa e essa causa pode ser explicada, como ele já explicou no artigo de agosto. E eu acho que ele é bem cuidadoso, porque é justamente isso, ele não entra na seara da crença de alguém que acredita que há um milagre, que Deus pode tudo e vai derrogar as leis. Ele não entra nisso, ele só está explicando que nesse caso a escrita não é um milagre. Não é, até porque é como se fosse assim, Deus vai criar as regras, as leis, para Ele mesmo derrogar as leis, né? Porque o milagre é aquilo que não se explica. E tanto é que tem um capítulo que ele vai publicar, que é o livro A Gênese, só falando sobre os milagres. Ele explica tudo, explicando pela lei mesmo, da ciência mesmo, falando sobre fluido, falando sobre magnetismo. Então não existe, né? Mas eu acho muito cuidadoso da parte dele colocar que ele não vai cogitar isso. Se Deus derroga ou não derroga. Exatamente. Né? Ele é cuidadoso. Ele ainda não tinha publicado a Revista Espírita. Ele não tinha publicado o livro A Gênese. Não, e o interessante que ele fala também dos milagres é que assim, é chamado de milagre o que ainda a ciência não consegue explicar. Mas conforme vai conseguindo explicar, vai se desmistificando essa coisa de milagre. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Eis porque outrora, aqueles que sabiam mais que os vulgo passavam por feiticeiros. E como se acreditava que toda a ciência viesse do diabo, eles eram queimados.
Hoje, que estamos muito mais civilizados, contentamos-nos em enviá-los aos hospícios. Depois que deixamos os inventores morrer de fome, erigimos-lhes estátuas e os proclamamos benfeitores da humanidade. Mas deixemos essas tristes páginas de nossa história e voltemos ao assunto. Uma beliscada. Aí, né, a religião em relação à ciência, né? Galileu que o diga, né? Copérnico. Exatamente. Se um homem que se ache realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre, por esse ser um fato contrário às leis da natureza. Mas se em tal homem houver apenas aparência de morte, se lhe restar uma vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, ter-se-á dado um simples fenômeno natural, mas para o vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso e o autor será apedrejado ou venerado, conforme o caráter das pessoas. Lance um físico no meio de certas campinas, um papagaio elétrico, e faça que o raio caia sobre uma árvore, e certamente esse novo Prometeu será tido por armado de diabólico poder. E seja dito de passagem, Prometeu parece ter se antecipado singularmente a Franklin. Prometeu, na mitologia grega, é um dos titãs. Roubou o fogo sagrado dos deuses e transmitiu-o aos homens. E o Benjamin Franklin nasceu em 1706 e desencarnou em 1790. Era estadista, cientista, escritor estadunidense, e ele foi o inventor do para-raios, que foi através de uma pipa que ele fala, né? Que ele descobriu que os raios conduziam a eletricidade. Só lembrando, quando ele fala aqui que ele vai falar da morte latente, da vitalidade latente, então só para a gente recordar, no processo de catalepsia o espírito está ligado, então não houve morte ainda, é uma morte aparente. Então é o caso de Lázaro, que Jesus levanta, e tanto é que Jesus diz Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Então nisso fica claro, ele não usa, Lázaro está no processo de catalepsia, a palavra não existia. Então ele dizia, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E ele levanta Lázaro do sepulcro, que estava já lá há 3 dias. E inclusive com mau cheiro. Então, a gente sabe que realmente até o próprio tecido vai entrando, mas o espírito está ligado. Então o que a gente aprende no livro dos espíritos? Pode existir um corpo orgânico, uma vida orgânica, uma vida alimentada por uma máquina, estimulada por uma máquina, mas o espírito não mais está ali. Isso pode acontecer. Haver vida orgânica sem o espírito estar lá. Mas jamais você vai ver um corpo sem vida orgânica e um espírito ainda lá. Não tem como. O espírito não pode habitar um corpo sem vitalidade. Ele não pode animar um corpo sem vitalidade. Mas pode existir um corpo com vitalidade e não ter mais nenhum espírito. Isso quer dizer que ele vai voltar a pensar? Não, vai ser apenas, ele vai só vegetar. Ele vai estar ali movimentado por uma máquina, talvez. E se o espírito já se desligou, ele se desligou totalmente, ele não tem mais como habitar aquele corpo, tá bom? Mas não existe corpo. Exatamente. E desligou a máquina, acabou. Porque quem está alimentando o corpo é a máquina. Tia, então a senhora está querendo dizer que a eutanásia é legal? Eu não estou querendo dizer que a gente não tem nenhum aparelho para dizer se tem ou se não tem espírito. Então, na dúvida... Não, na própria medicina tem essa discussão entre a eutanásia e a distanásia. A eutanásia é quando você abrevia a vida de uma pessoa. E a distanásia é quando você tenta prolongar a vida de uma pessoa na máquina. Já se viu pessoas que ficaram anos só com a máquina e a máquina fazendo as trocas. Já tinha tido morte cerebral e fazendo essas trocas. E desligou a máquina, a pessoa vai, ou então só... O nome da NASA
ortonásia, que ortonásia, é a ortonásia, é a natural. A escrita direta é um dos fenômenos que demonstram da maneira mais patente a ação das inteligências ocultas, mas pelo fato de ser produzida por esses ocultos, não é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam o espaço são uma das potências da natureza, cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos sobre esse poder, o Espiritismo dá-nos a chave de uma porção de coisas inexplicáveis por outros meios. Como o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, uma vez que se produziam em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi justamente a ignorância dessa lei que gerou a superstição. Conhecida a lei, cessa o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem milagres quando fazem girar uma mesa ou os mortos escreverem, da mesma forma que não o faz o médico ao reviver o moribundo ou o físico ao fazer cair o raio. Então, quando ele fala que não são seres ocultos que povoam o espaço, que são umas potências da natureza, ele está falando do espírito, que a gente perde, como a tia falou, né? Só o corpo, esse envoltório, mas o espírito, a vida do espírito é eterna. Então, a escrita direta é um fenômeno que os espíritos provocam, não é milagre. Assim nós finalizamos mais uma vez o estudo da obra Revista Espírita. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, ao nosso amigo, e até o nosso próximo encontro.